Exclusivo, uma investigação jornalística revela pela primeira vez detalhes sobre aquele ataque no Colégio Goiáses há 1 ano e 5 meses. O laudo pericial aponta para a possibilidade de o atirador ter sofrido bullying e contrapõe o inquérito policial que descartou essa hipótese. 2 adolescentes foram mortos e mais 4 ficaram feridos nesse atentado. A reportagem especial é de Rosane Ferraz e de Wellington Francisco. Um laudo com 235 páginas. É o resultado da perícia realizada no Colégio Goiáses, em Goiânia, logo após o menor abrir fogo contra os colegas. O ataque foi em 20 de outubro de 2017 e deixou 2 mortos e 4 feridos. Desde a semana passada, o jornalismo da TV Serra Dourada tem mostrado com exclusividade detalhes inéditos da investigação e do trabalho dos peritos criminais. A perícia no local de crime revelou todas as fases de uma tragédia. Reúne provas materiais da ação do atirador. O laudo foi assinado por esta perita criminal. Detalhes visíveis na sala do 8º ano, aliados aos depoimentos dos estudantes feridos e de testemunhas, segundo a perita, dispensaram a simulação do ataque. Foi possível constar no laudo informações importantes para a investigação policial e a atuação da justiça. O cenário trágico permitiu à perícia concluir que o menor premeditou tudo. Houve um direcionamento para um grupo específico, isso a gente pode analisar pelos elementos de munição, pelas lesões nas vítimas, né? Houveram vítimas que foram alvejadas mais de uma vez. Eram 3 alvos. Para preservar as vítimas que sobreviveram, não vamos revelar os nomes. Um dos alvos estava bem definido. Era o estudante João Pedro Calembo, o primeiro a ser morto. Havia sim um direcionamento desse ato para um dos alunos, né? Onde a gente pode perceber o maior número de tiros, uma agressão mesmo quando ele já estava imobilizado. Né? Então, percebe-se um direcionamento e até mesmo uma necessidade de confirmação do ato. Chamou a atenção da perícia um desenho encontrado na mochila de um dos alunos do grupo de João Pedro. A imagem de uma pessoa correndo, identificada como sendo o menor que atirou contra os colegas de sala. Seria uma prova de que o atirador estaria sofrendo bullying? Na época, o delegado responsável pelo inquérito, Luiz Gonzaga Júnior, concluiu que não houve bullying. Só que essa conclusão contrapõe o laudo pericial. 4 celulares dos adolescentes foram apreendidos, só que não foram periciados, segundo a perícia, por falta de autorização da Justiça, o que deveria ter solicitado pela Polícia Civil. O laudo da perícia apontou para a possibilidade da análise dos aparelhos confirmar ou descartar bullying que teria sido sofrido pelo atirador. Ainda segundo a perícia, isso ficou prejudicada, essa materialização, por falta de autorização da Justiça. Com isso, os 4 aparelhos celulares foram devolvidos às famílias, inclusive o que estava com uma das vítimas, o João Pedro Calembo. A perícia também deixou claro que o atirador e João Pedro tinham ideais muito divergentes. O menor, conservador extremista. O estudante morto primeiro, João Pedro Calembo, era cristão, com pensamentos progressistas. Embora não seja papel da perícia apontar causas, a perita criminal que assinou o laudo, como espectadora dos fatos, não tem dúvida. Ficou evidente uma mistura de dificuldade em lidar com frustrações e intolerância. A gente percebeu ali entre o atirador e a vítima-alvo, que era o João Pedro Calembo, que tinha um antagonismo, uma divergência muito grande de ideologias, de convicções. O acesso, né? Hoje a gente tem acesso à informação sem filtro nenhum, que pode gerar nas nossas crianças esse tipo de contradição. A nossa produção entrou em contato com o delegado responsável pelo caso, Luiz Gonzaga Júnior. Ele informou que todo o material necessário para esclarecer o caso foi analisado. Ainda segundo o delegado, ele não solicitou perícia nos celulares
por entender que essa análise era desnecessária. Este psicólogo forense alerta para as consequências trágicas dessa dificuldade em lidar com frustrações. Segundo ele, muita gente tem menos capacidade de superar situações como bullying, o que para alguns são apenas provocações deixadas de lado, para outros pode ser o estopim para atos violentos. O pensamento desordenado, aliado ao acesso a armas, por exemplo, segundo o psicólogo, podem sim levar a tragédias. O bullying não seria um único fator, né? O próprio acesso a conteúdos que têm violência, como filmes, como jogos, ou a própria convivência dentro de uma família que já é violenta, já são fatores que podem desencadear, né, situações de violência, podendo chegar até a um homicídio em massa. O risco é maior quando a dificuldade em lidar com bullying, por exemplo, envolve crianças e adolescentes com até 16 anos. A partir desse momento, a frustração ela começa também a gerar vingança, onde essa pessoa começa a perseguir, né, de uma maneira concomitante, uma maneira repetitiva, aquele que o agrediu. Bullying pode acabar em grandes tragédias. Bullying não é brincadeira. O fato de algumas pessoas ter passado por bullying e não ter necessariamente agido com violência não quer dizer que outras não vão. Cada pessoa tem uma capacidade única de poder suportar um trauma, de poder suportar uma violência. Bullying realmente não é brincadeira. Você acompanhou várias reportagens especiais, produção aí de Jairo Menezes, a Rosane, o nosso colega também Wellington, trabalhando em cima desses novos dados sobre as investigações de mais essa atrocidade que aconteceu no Colégio Goiás. Pois é, esse é um detalhe muito sério, muito importante, porque a perícia levantou a possibilidade, sim, de que houve bullying, no caso desse garoto. Só que o inquérito que foi encaminhado não levou em consideração a questão das imagens que estavam nos telefones celulares. Isso é grave, muito grave, e você está vendo aqui essa informação exclusiva, com imagens exclusivas da nossa reportagem sobre esse caso que realmente foi lamentável e causou a morte de pessoas, deixou outras feridas, um trauma realmente muito grande para a nossa sociedade.